Vinsmoke Sandy. Essa história começou há 21 anos atrás, quando Judge, o líder da Germa, se envolveu em vários experimentos de melhoramento e potencialização humana. Isso quer dizer que ele estava envolvido em várias práticas consideradas proibidas ou horríveis demais para simplesmente serem feitas. Entre elas estava a transformação completa do corpo humano. Judge, como um cientista ambicioso, queria gerar no corpo humano o poder, completamente fascinado pela força que algumas pessoas famosas naturalmente possuíam no mundo. Ele resolveu tentar replicar de forma genética e de forma científica todas as características daqueles poderosos seres. Salve fanáticos em One Piece! Eu sou o Joel e nós vamos ver a história completa da família Vinsmoke. Vem cá! Se você é fã de One Piece, provavelmente você também já viu algum vídeo do canal do Mugiwara. Você sabia que aquele canal foi deletado do YouTube? Por conta dos strikes e afins, ele foi completamente apagado. Mas o dono do canal fez um canal novo e posta vídeos nele todos os dias. O link para o novo canal do Mugiwara está na descrição. Então vamos voltar para a história. Judge, com o tempo, foi desenvolvendo roupas de alta tecnologia, capazes de ser leves, finas e ultra resistentes, além de conceder poderes e habilidades únicas para quem as usa, os famosos trajes Germa. Enquanto ele desenvolvia esses trajes, ele também desenvolveu modificações genéticas que gerariam muita dor e sofrimento para Sandy no futuro. Enquanto Judge estava estudando as formas de evoluir o corpo humano, ele não teve a ideia de se inscrever aqui nesse canal e deixar o like, caso contrário, ele já estaria nível Yonko. Entre as pesquisas que Judge fez, ele estudou também a clonagem, criando vários soldados fortes, porém eles não eram fortes o suficiente. Eles eram apenas um pouco mais fortes que humanos normais. E o reino Germa é conhecido por ser nômade, ou seja, ele é um reino móvel. Na verdade, são vários caracóis gigantes que servem de navio. Eles andam na água e quando se juntam, se conectam, se encaixando e formando um pequeno país, que é conhecido como o Reino da Ciência, o Reino Germa. Durante suas viagens pelo mundo, Judge continuou evoluindo suas pesquisas, até chegar ao ponto de encontrar o que ele tanto queria: uma modificação genética de alto nível, que poderia criar super-humanos extremamente poderosos, e ainda por cima, ele poderia unir esses grandes poderes de força com a sua ciência, vestindo eles com os seus trajes. E assim ele fez, mas muitos experimentos foram um fracasso. Judge tinha uma esposa que se chamava Sora, e tomado pela sua ambição, ele resolveu usá-la como parte dos seus experimentos. Judge estava cegado por um desejo incontrolável de vingança, já que o reino Germa perdeu alguns conflitos no passado, e esse reino guardou o desejo de vingança por vários anos até chegar nele. Ele herdou esse desejo e dedicou toda a sua vida para conseguir se vingar. Ele faria isso criando super soldados. Então ali, naquele momento, ele não pensaria duas vezes antes de sacrificar sua própria mulher para chegar no seu objetivo. Judge também acreditava que pessoas sem sentimentos eram muito mais fortes, pois não dependiam deles para tomar decisões, nem muito menos eram enfraquecidas por eles. Então, ele mesmo abriu mão dos seus sentimentos, bloqueando completamente eles. Judge se tornou uma pessoa fria e inexpressiva. Na sequência, ele forçou Sora, a sua mulher, a participar de vários experimentos científicos macabros por todo o seu corpo. Durante esses experimentos, a ideia era gerar filhos artificiais que seriam totalmente livres de sentimentos, super-humanos, extremamente fortes, resistentes e, além disso, eles vestiriam os trajes de batalha Germa e seriam guerreiros muito poderosos. Acontece que Sora topou, até certo ponto. Ela aceitou ter filhos e até aceitou que eles fossem modificados e super fortes. Mas quando Sora ficou sabendo que seus filhos não teriam sentimentos, ela recuou. Ela não queria que seus filhos fossem semelhantes a máquinas, ou a soldados perfeitos que apenas seguem ordens sem nunca conhecer a verdade da natureza humana. Então Sora secretamente desenvolveu um plano, onde ela iria tomar um remédio que iria desfazer parte das modificações científicas feitas em seus filhos. Isso tudo durante a sua gravidez. Quando ela tomava secretamente esse remédio, ela já tinha uma filha chamada Reiju e estava grávida de quadrigêmeos. O remédio que ela estava tomando para bloquear os efeitos das modificações genéticas nos seus bebês não fez o efeito necessário.
E além disso, Judge descobriu que Sora estava tomando algo para impedir as suas modificações. Tudo o que Judge queria eram filhos modificados e forçou Sora a continuar com tudo aquilo, até que os bebês nasceram. A maioria deles sem nenhum sentimento. Os experimentos foram um sucesso. E Chidi, Nidi, Sanji e Yonji. Assim foram nomeados os quadrigêmeos que estavam destinados a herdarem o reino de Germa e terem grandes poderes. Porém, Sanji foi um fracasso na experiência. A criança nasceu natural, sem poderes e com sentimentos, o que Judge, como pai e cientista, disse ser um fracasso total. À medida que os anos iam passando, Sanji demonstrava cada vez mais ser uma criança normal. Seus irmãos eram fortes, rápidos e não tinham sentimentos. Já Sanji chorava e estava sempre abaixo deles em todos os resultados de todos os testes. Um dia, seus irmãos, vendo sua fraqueza, decidiram espancá-lo. Seu pai, ao ver aquilo, não disse nada. Depois, Judge disse a Sanji que ele era a decepção da família, por ter nascido normal, e que para ele ficar forte ele teria que se esforçar 100 vezes mais do que os seus irmãos que eram modificados. Judge culpava Sora todos os dias por não ter conseguido dar a ele 4 filhos perfeitos como ele desejava. E Sora, por ter participado de tantos experimentos, ficou gravemente doente. Enquanto os irmãos de Sanji treinavam e ficavam cada vez mais fortes, mostrando corpos muito resistentes, Sanji queria cozinhar. Ele reunia ingredientes e os misturava na ideia de algum dia fazer algo para alguém. Geralmente, os ratos do castelo que comiam sua comida, e Sanji ficava feliz ao alimentar alguém, nem que fosse os ratos. Um dia, Sanji preparou um banquete e decidiu levá-lo à sua mãe. Durante o caminho, Sanji pegou uma chuva e teve que correr de um cachorro faminto. Isso fez com que os ingredientes da cesta onde ele estava levando a comida se misturassem e ficassem com um péssimo aspecto. Quando ele chegou aonde a sua mãe estava, e ela ficava muito isolada de todos por algum motivo, ele foi recebido por uma empregada que escondeu a comida que Sanji fez e serviu uma nova comida recém-preparada. A mãe de Sanji notou o golpe na hora e disse para trazer a comida real que Sanji havia preparado. Sora estava muito doente e qualquer coisa poderia acabar com sua vida. Então a empregada relutante trouxe a comida de Sanji. Molhada, amassada e misturada, mas parecia uma lavagem pronta para ser dada aos porcos. Sora ficou muito feliz ao ver aquilo, pois ela entendeu que teve pelo menos um filho normal, um filho com sentimentos, e aquilo para Sora era a realização de um sonho. Sanji era o filho que ela queria ter, e aquela refeição era a prova de que ele era um humano normal com sentimentos. Ela se orgulhou muito naquele dia e comeu toda aquela comida, que eventualmente fez mal. Essa foi a última refeição de Sora. Já que seu corpo estava extremamente fraco, ela não conseguiu resistir e morreu pouco tempo depois. Sanji agora estava completamente triste, sozinho e totalmente rejeitado pelo seu pai. Por ser fraco, Judge ainda por cima ficou com muito mais ódio de Sanji, culpando a criança por ter matado a sua mãe, com aquela culinária ridícula. Judge perdeu Sora, que eventualmente poderia dar mais filhos perfeitos para ele. E assim, ele mandou com que prendesse Sanji em uma cela fria, vazia, pequena, sem luz, onde ele não podia fazer nada. E além disso, a cela tinha ratos e estava suja. Para piorar a situação, foi colocado um capacete de ferro na cabeça da criança. Esse capacete era preso com uma tranca para que ele sofresse ainda mais. Aquele metal frio 24 horas apertando a sua cabeça, além, é claro, de ninguém o reconhecer ali. Judge inventou que Sanji havia morrido e escondeu seu filho em uma jaula. Com certeza, o peso e a pressão daquele capacete de ferro fizeram Sanji ter fortes dores de cabeça. Logo, seus irmãos, que eram super fortes, descobriram que ele estava ali e resolveram espancá-lo. Como eles eram muito mais fortes que um humano normal, Sanji tomou surras que ele ficava à beira da morte. Depois, ele era tratado e enfaixado, mas ele apanhou muito na sua cela fria, cheia de ratos e com o capacete de ferro. Sanji então decidiu cozinhar dentro da sua cela. Ele cortava e alinhava os alimentos e lia livros de culinária. Os funcionários do castelo deram um jeito de arrumar tudo o que ele precisava, e ele fazia e alimentava os ratos com a sua culinária. Sua irmã,
Rei-Ju, a mais velha, tinha um corpo super forte, porém ela também havia conservado partes dos sentimentos humanos. Diferente dos outros irmãos, Rei-Ju sentia pena de Sanji e começou a desenvolver uma estratégia para salvá-lo. Um dia, a frota de navios Germa estava do outro lado do mundo e eles raramente iam ali. Dessa forma, ela acreditou que se libertasse Sanji naquele lugar, eles nunca mais iriam se ver. E Sanji poderia viver uma vida livre da sua família cruel. Dessa forma, ela o ajudou a escapar. Para isso, Sanji deveria pegar a chave que abre o seu capacete de ferro, mas nem isso ele estava conseguindo fazer, já que estava muito alto as chaves para abrir o seu capacete. Dessa forma, ele foi lá, pegou uma cadeira, subiu na cadeira, alcançou e finalmente chegou no armário onde estava a sua chave. Quando ele pegou a chave e abriu o capacete, ele viu que havia mais alguém na sala. Era seu pai, e ele estava o olhando fixamente. Ele não o parou. Ele apenas disse que Sanji era uma vergonha para ele e para toda a família, e que ele deveria desaparecer para sempre e nunca revelar a ninguém que era filho de Judge ou que tinha alguma ligação com a Germa. Dessa forma, Sanji mais uma vez sentiu a dura rejeição do seu pai. Já lá fora, Rei-Ju o guiou para um navio pirata, onde ele poderia se esconder e fugir. E assim ele fez. Sanji foi parar em um navio pirata. Inocente e sem saber como nada no mundo real funciona, ele acabou revelando seu sonho para um dos piratas do navio. Os piratas haviam o aceitado como um escravo para trabalhar ali para eles. E ele revela que seu sonho é encontrar o lendário mar All Blue. E isso ele leu em um livro antigo de culinária que mencionava o All Blue como um mar lendário que possuía todos os tipos de peixes. Um verdadeiro sonho para qualquer cozinheiro, já que ele pode encontrar e cozinhar todos os pratos do mundo em um local só. Assim, o pirata Zeph ouviu suas palavras, e ele também tinha um sonho antigo de encontrar o All Blue. Se sentindo um pouco mais próximo de Sanji, Zeph começa a se apegar ao menino como se ele fosse um filho. E um dia o tempo fecha e começa uma enorme tempestade. Dentro dessa tempestade, Sanji acaba caindo no mar, e ele não sabia nadar. Logo, se ninguém o ajudasse, ele não iria sobreviver. Zeph então decide ajudá-lo e salta no mar em busca de salvar a criança. Quando ele encontra Sanji, sua perna se prende e ele precisa arrancá-la para conseguir se salvar e salvar o Sanji. Essa é a versão do anime. Já no mangá, ele não precisa tirar a perna ali para salvar o Sanji. Então ele volta à superfície e eles estão completamente perdidos no meio do oceano. Tudo que eles conseguem salvar são algumas sacolas com tesouros e comida. Eles naufragaram em uma ilha pequena e deserta, e que tinha poucos metros. A ilha era muito pequena. Zeph deu toda a comida para Sanji e ficou com fome. E aqui tem outra diferença entre o anime e o mangá. No mangá, Zeph tira a própria perna e começa a comê-la para conseguir sobreviver. Porém, isso é censurado no anime. Os dois ficam de vigia esperando algum navio passar para pedir socorro. Quando a comida de Sanji acaba, ele vê que Zeph tem uma sacola enorme e deve estar cheia de comida que ele guardou só para ele. Sanji, faminto, decide atacar Zeph. Mas no meio do ataque, ele descobre que a sacola estava cheia de tesouros, o que naquela ilha não significava nada. A ilha deserta, sem comida, tesouros eram totalmente inúteis. Então Sanji entende que Zeph deu para ele toda a comida que tinha e pela segunda vez salvou sua vida. Aquele homem, que ele mal conhecia, abriu mão de toda a sua própria comida por ele, em contraste com o seu pai que só o maltratava. Então mais algum tempo se passa, até que eles conseguem ser resgatados. Com o dinheiro dos tesouros de Zeph, eles abriram um restaurante chamado Baratie e começaram a fazer sucesso com os seus pratos. Durante muitos anos, Sanji aprendeu a arte da culinária com Zeph e também aprendeu a lutar sem usar as mãos. Até que um dia, o restaurante é atacado por um pirata e seus homens. Eles estavam famintos e mesmo sabendo que eles seriam atacados na sequência, Sanji resolveu alimentá-los. Afinal, ele tinha passado fome e sabia como era terrível estar naquela situação. Sanji os ajudou e os piratas atacaram na sequência. Mas no meio da confusão, aparece um cara desajeitado com um chapéu de palha e derrota os piratas.
Ao ver como Sandy tem um bom coração, esse pirata do chapéu de palha chama Sandy para entrar na sua tripulação e se tornar o cozinheiro dele. Seu nome é Monkey D. Luffy, e o seu sonho é ser rei dos piratas. Sandy recusa algumas vezes, até ele mesmo se dar conta que partir naquela jornada pode ser a melhor opção para ele mesmo realizar o seu sonho, o sonho de encontrar o All Blue. E assim ele se despede de Zeff e começa a trilhar o seu próprio caminho com Luffy. Durante a sua jornada, eles passam por várias ilhas. A cada batalha, Sandy vai ficando mais forte e ultrapassando seus limites, chegando ao ponto de enfrentar altos oficiais da marinha e derrotá-los na força bruta. Um incidente aconteceu certa vez no arquipélago de Chabode, que é um aglomerado de ilhas. Lá, a tripulação dos Chapéu de Palha se encontrou com Bartolomeu Kuma, e ele os enviou secretamente em uma missão para treinarem e ficarem mais fortes. Sandy foi parar na ilha Okama, que é a ilha dos travestis. Lá, ele aprendeu a como fortalecer os seus golpes e também aprendeu a caminhar no ar, uma habilidade muito desejável. Sandy passou 2 anos no reino Okama e voltou de lá muito mais forte. Então ele foi encontrado por um dos subordinados da Yonkou, Big Mom. Esse disse para Sandy que a família Germa havia capturado Zeff e que ele deveria obedecer ou Zeff seria eliminado. Estando sem opções, Sandy se entrega. Judge apenas teve que investigar um pouco para descobrir todo o passado de Sandy e como ameaçá-lo. Assim, ele foi coagido. Sua utilidade para a família Vinsmoke seria participar de um casamento, onde Sandy se uniria à família Big Mom. Um casamento para criar uma aliança entre os Vinsmoke e os Big Mom. Fazendo assim, Big Mom ter acesso a toda a tecnologia do reino de Germa e Germa ter acesso a todo o poder de fogo da Big Mom. Porém, Big Mom estava o tempo todo tramando eliminar os Germa e roubar sua tecnologia. Dessa forma, o casamento foi armado e Sandy passou a fingir que estava do lado da sua família. Quando Luffy foi resgatá-lo, ele o rejeitou, já que se ele fugisse com Luffy, Zeff seria eliminado. Então ele ficou sem opções, a não ser rejeitar a ajuda de Luffy. Ele estava disposto a se casar com a filha da Big Mom e passar o resto da vida com ela apenas para proteger o Zeff. E assim, Sandy teve que lutar com Luffy. Mesmo sendo atacado, Luffy não fez nada. Ele entendeu que algo não estava certo. E quando Sandy pegou novamente a estrada, Luffy disse para ele. Assim, Sandy caiu em completo desespero, já que ele queria ver seus amigos ficarem em segurança, mas também devia a sua vida para Zeff, que o salvou 2 vezes, além de ter cuidado dele a sua vida toda. Sandy, sem opções, tem que ir até o altar. Um dia antes do casamento, ele descobre o plano da Big Mom para eliminar todos os Vinsmoke. E Luffy, que está lá no mesmo lugar esperando por ele, está quase morto de fome. Então Sandy faz uma refeição e decide levar para ele. No caminho, assim como aconteceu na ida para o local onde estava sua mãe, começou a chover. Ele teve problemas para encontrar Luffy e a comida ficou molhada e revirada novamente. Quando ele finalmente encontra Luffy, ele entrega aquela comida toda desorganizada. Luffy comeu e, assim como a sua mãe, ele disse que estava uma delícia. Novamente, Sandy está emocionado. Então Luffy pergunta de verdade o que o Sandy quer. E Sandy diz que quer salvar sua família e voltar para o navio dos Chapéu de Palha. Esse gesto de salvar sua família com certeza faria Judge, por orgulho, libertar Zeff. E assim, eles montaram um plano para salvar a família Vinsmoke no dia do casamento. O outro dia chegou e Sandy está no altar. Sua noiva deveria eliminá-lo, mas ela ficou relutante e acaba não atirando nele. Assim, uma grande confusão começa a acontecer por toda a festa de casamento. E a família Vinsmoke é capturada e presa. Várias armas extremamente potentes estão apontadas para eles, e a família Big Mom está zombando deles antes de atirar. É aí que Sandy chega com um único golpe e liberta toda a sua família. Eles, já livres, usam seus poderes e fogem dali. Afinal, estão em menor número e a família Big Mom é enorme. Dessa forma, Sandy acaba se deparando com seu pai, novamente frente a frente. Ele puxa ele para o chão e o seu pai fica de joelhos na sua frente. Ele diz para ele nunca mais falar publicamente que é seu pai e que ele não é mais um Vinsmoke. Sandy repetiu as palavras de rejeição do seu pai para ele mesmo e Judge ficou confuso, mas decidiu aceitar.
apesar de estar surpreso com a força absurda que um humano normal conseguiu adquirir em tão pouco tempo. Uma grande luta entre forças piratas aliadas e os piratas da Big Mom acontece. No final, Sandy consegue criar um bolo gigantesco. Big Mom é a mulher que já comeu todas as comidas do mundo, e seu paladar é algo extremamente extravagante. Nada mais pode surpreendê-la. E ela está furiosa e está tomada por uma fome que liberou nela uma fúria incontrolável, selvagem como um animal. Quando Big Mom encontrou o bolo que Sandy havia preparado, ela o prova e ela desmaia de felicidade. Nenhum dos melhores cozinheiros do mundo conseguiu fazer um prato que fizesse Big Mom entrar em êxtase, assim como Sandy fez, tornando assim ele automaticamente o maior cozinheiro do mundo. Big Mom fica em choque após comer o bolo e não consegue se mover. Os piratas do Chapéu de Palha partem para mais aventuras, mas elas não cabem todas aqui nesse vídeo. Portanto, se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando as emocionantes histórias de One Piece. Eu sou o Joel